Olá, caríssimos estudantes, olá, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, claro, comigo, professora Irislene. E aí, tá conseguindo realizar as atividades propostas? Vocês estão se desenvolvendo, estão fugindo do sedentarismo que eu sei, não é? É isso aí, tô gostando de ver. Lembra de enviar todos aqueles registros fotográficos, pequenos vídeos, das práticas de vocês, das vivências que vocês têm conseguido realizar. E quando precisar fazer adaptações, o professor vai orientar vocês aí da melhor maneira para realizar. Combinado? Isso aí. Então, bora ver o que a gente tem hoje nessa aula. Acompanha comigo no slide. Estamos na aula de número 4.1. E nessa aula, a Prof. Iris vai falar sobre o quê? Prof. Iris fala aqui e ela tá com o marcador aqui, ela vai falar a respeito de... Opa, eu avancei muito, mas eu vou falar sobre qualidade de vida e consumo no trabalho. Você é muito consumista, você é muito trabalhador, você cuida da sua saúde? Então é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Dentro dessa agenda, o que a Prof. Iris traz? Olha só, eu falo com você a respeito de qualidade de vida, certo? Qualidade de vida, muito bem. Isso, Prof. Iris, qualidade de vida, consumo e trabalho. Falo também a respeito da compreensão dessa qualidade de vida no contexto digital. Olha só a importância de a gente conhecer tudo isso. Tem uma conexão aqui entre qualidade de vida, consumo e trabalho. Se a gente souber fazer essa conexão, vai ser bacana. Aqui a respeito de consumo responsável e consciente. Então a gente vem conversando aí nessa pegada de utilização da tecnologia a nosso favor, mas de forma consciente. E também falo a respeito aí do uso desse tempo livre para desenvolver práticas corporais, para me movimentar um pouco mais. E para fechar, eu falo aqui com você a respeito de, fazendo aqui uma reflexão crítica sobre a tecnologia e as práticas corporais. Tudo bem? Tudo certo? E aí a gente entra na primeira subtemática, que é o que, Prof. Iris? É sobre qualidade de vida, consumo e trabalho. E aí você tira momentos de lazer com a sua família, com os seus amigos, né? Você cuida aí desse seu lindo corpo, você trabalha a limpeza aí dessa sua mente. Como é que está isso tudo? Está em equilíbrio? Então, bora estudar mais um pouquinho aqui a respeito disso. Dentro desse contexto, eu preciso entender o que vem a ser qualidade de vida. E aí eu vou pedir para o meu diretor, ele abrir aqui essa tela para você ver junto comigo o que significa qualidade de vida. Então, abre aí, diretor. Expande essa tela para nós. Obrigada. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vai definir aí qualidade de vida como a percepção. Como que eu enxergo, né? Como eu observo a minha posição na minha vida, né? A posição individual. Nesse contexto aí de culturas e de sistemas de valores nos quais nós vivemos. Então eu observo aí quais são os meus objetivos, quais são as minhas expectativas, os padrões e as preocupações que eu tenho. Dentro disso tudo, eu começo a entender o que vem a ser qualidade de vida. Que essa qualidade de vida ela está muito além de somente falar do corpo, de somente falar da saúde física. Ela vai envolver aí aspectos sociais e também aspectos psicológicos. Nós somos seres sociais, certo? Dentro desse contexto de qualidade de vida como um conceito amplo, ela está linkada aí com o quê? Quando eu falar de qualidade de vida, eu vou observar aí a saúde física, a saúde mental, o bem-estar social, o equilíbrio entre o meu trabalho, os meus momentos de lazer e também aqui sobre o desenvolvimento pessoal. Então perceba que para que eu tenha aí esse equilíbrio, para que eu me sinta zen, eu preciso ter todos esses campos aí em equilíbrio, em calmaria, né? Para que eu me sinta bem, que eu tenha uma qualidade de vida. E aí a gente observa que existem alguns marcadores, alguns indicadores. Quando eu falo de qualidade de vida, eu tenho que observar como anda a minha saúde,
a questão de acesso à educação, a questão também do lazer e a segurança. Tudo isso vai contar nesse contexto de qualidade de vida, certo? Ok? Então, bora lá. E aí, nesse contexto, a gente está falando de consumo e também está falando de trabalho. Quando eu falo de consumo, hoje a gente é muito motivado a fazer muitas compras, né? Utilizando aí a internet, né? Indo a um supermercado, indo às lojas, a gente é impulsionado à compra, né? E aí esse consumo, quando ele é desenfreado, quando eu não tenho esse controle, ele vai impulsionar mais ainda essa cultura digital. Isso pode me levar ao quê, prof? Pode me levar a um certo estresse, uma certa insatisfação, porque você está somente consumindo, tá? E isso pode alterar aí a tua saúde mental e a tua saúde física. Porém, quando eu tenho, e aí eu entro aqui nesse slide, quando eu tenho consciência desse meu consumo, ele não é desenfreado, eu tenho um equilíbrio nele, eu consigo aí promover aí até mesmo sustentabilidade, eu consigo me utilizar muito bem aí das coisas que eu compro, das coisas que eu consumo, daquilo que eu observo, daquilo tudo que vai fazendo parte aí da minha vida. Tudo bem? Então é preciso equilíbrio, certo? Isso. Dentro desse contexto ainda, a prof fala com vocês a respeito de trabalho, né, da nossa mão de obra. E o trabalho, ele é a fonte de renda, é onde a gente busca os nossos recursos financeiros para realizar os nossos sonhos, para alcançar alguns objetivos, certo? E aí, quando eu tenho essa renda, eu tenho essa realização, eu tenho que buscar sempre a questão do equilíbrio. Eu estou sempre repetindo essa palavra, né, equilíbrio. Porque o desequilíbrio pode me causar também uma espécie de um estresse pessoal, pode trazer algumas doenças crônicas, quando eu não sei balancear, quando eu foco apenas no trabalho, quando eu não tenho aí esses momentos de lazer, esses momentos de autoconhecimento, né, quando eu não tenho esse cuidado com o meu corpo, quando eu não estou buscando esse bem-estar. Então, tudo isso pode trazer um desgaste físico e mental para mim. Então, é importante a gente estar observando. E aí, dentro das nossas aulas, a gente trabalha essa consciência de entender que o exercício físico precisa estar presente no nosso dia a dia, precisa fazer parte, a gente precisa deixar um momento para cuidar do nosso corpo, da nossa mente. E as aulas de educação física, elas vêm para isso, para incentivar você, caríssimo estudante, a desenvolver um estilo de vida mais ativo, um estilo de vida mais saudável, né? Para que você possa usufruir melhor aí desse momento em que você está vivendo. Tudo bem? Então a gente também precisa de equilíbrio na questão do trabalho. Tudo bem? Isso, que bom. O que mais, Profires? Agora a gente vai trabalhar um pouco essa questão da compreensão entre qualidade de vida nesse contexto digital. Então a gente percebe alguns aspectos positivos e alguns aspectos também negativos. E vamos ver então quais são eles. Olha só, eu tenho aí, por exemplo, que a expansão do mundo digital, né, essa globalização, como era muito falada uns tempo atrás, ela traz impactos muito positivos, mas também traz outros impactos negativos com relação à qualidade de vida. Assim como a era digital, ela vai influenciar o trabalho, o consumo e as relações sociais. Então perceba que toda essa tecnologia que a gente tem sido envolvido a cada dia, ela pode nos favorecer, mas a gente precisa ser um pouco crítico, um pouco atento a essas questões. Tudo bem? Ok. Dentro desses impactos, a gente percebe impactos positivos, como eu mencionei, e aí eu posso listar alguns para vocês. Como, por exemplo, a tecnologia, né, essa questão da era digital, ela pode sim, olha só, facilitar o meu trabalho, facilitar os meus estudos, né? Se você está em um local
que é o nosso caso aqui, de áreas de difícil acesso, a gente pode se beneficiar desses conhecimentos em todos os componentes curriculares, em todas as disciplinas, através da tecnologia. Então, isso facilita o meu entendimento, facilita eu poder aprender mais, explorar a curiosidade, a criatividade através de uma educação assim. Também essa era digital, a tecnologia, vai trazer uma flexibilidade no trabalho remoto. Então, hoje a gente vê muito essa questão de trabalhos remotos. Muitas coisas podem ser feitas através aí da internet, né? Através aí não só do celular, né? Então, a gente pode se utilizar aí desses meios. Também tenho acesso a outras oportunidades que às vezes por motivo de distâncias a gente não teria. Então eu já abro uma página aí, eu faço uma busca, uma pesquisa e eu tenho acesso a diversas informações, inclusive a cursos, a formações, a diversos conhecimentos. Também posso aprimorar o meu consumo. Eu começo a ficar um pouco mais crítico em relação a alguns produtos, em relação à utilização de alguns alimentos na busca, né? Então tudo isso favorece. Eu tenho mais informações, né? Que a gente vem falando sobre isso desde o início. Tenho essa facilidade de comprar, tenho essa facilidade também de vender. Posso fortalecer relações sociais por meio da tecnologia também. Aumento aí essa conexão digital. E posso, aí, à medida do teu interesse, estar envolvido em diversas comunidades de apoio, de crescimento, de busca, de pesquisa, por que não? Então, a gente já consegue perceber aqui alguns dos pontos que essa era digital vem favorecendo para a gente. Em contrapartida, a prof mencionou a respeito de ter os pontos negativos, não é isso? Que pontos seriam esses que eu poderia citar aqui para vocês? Alguns dos, né? Então, eu tenho, por exemplo, pessoas que por excesso de trabalho, excesso de demanda, podem se sentirem sobrecarregadas de informações, de expectativas, né, muito elevadas de si mesmo. Isso pode trazer aí um estresse, pode trazer um burnout, certo? A gente também consegue aí observar mudanças no consumo. Então, muitas pessoas com consumo muito impulsivo, né? Vê uma promoção aqui, uma promoção acolá, não, eu vou comprar, e aí depois se vê com aquele montoeiro, aquele volume muito grande de coisas e nem vai fazer uso. Então, a gente acaba descartando mais, né? Sem utilidade, sem utilizar aquilo que nós já temos. Então, a gente precisa trabalhar essa consciência também. Isso também é ser sustentável. Né? Nos dias de hoje é muito importante. Não consumir apenas por consumir, apenas para mostrar que você tem o poder da compra. Né? Isso também faz parte da nossa saúde. E tem também um outro ponto que está relacionado às relações sociais e essas relações sociais um pouco mais superficiais, sem aprofundamento, sem a busca de entender como é que é o outro, a questão do distanciamento, né? Do isolamento social. A gente, em períodos de pandemia, a gente meio que foi obrigado, né, a se isolar e isso causou um estresse muito grande na maioria das pessoas. E a gente começou a perceber que precisa, né, se relacionar com outras pessoas, precisa haver trocas, né? Dentro desse contexto também a gente pode falar aí dos cyberbullying, né? E dos conflitos também gerados nas redes sociais. Hoje em dia a gente fala muito em cancelar fulano, né? Isso causa um estresse muito grande. Eu acho que a palavra da vez, quando a gente fala dos pontos negativos, é a palavra estresse. Então, se a gente não souber dosar esse consumo midiático, né? Essa utilização tecnológica, a gente pode ficar envolto aí em diversos tipos de doenças que antes, né, não eram tão visíveis assim, ou até impulsionar as já existentes. Agora a gente fala aí um pouco mais a respeito dessa conexão entre qualidade de vida, consumo e trabalho, né? Trabalho e a minha vida pessoal. Como que eu equilibro tudo isso, certo? O que eu poderia observar? Vou pedir aqui para o meu diretor abrir essa tela para você olhar de pertinho. Olha só. Então,
Qualidade de vida, ela está profundamente interligada ao que, prof? Olha aí, coloca no seu mapa mental. Ao consumo, ao trabalho, tá? E ao papel também aqui que eu vou trazer, vou dar um enfoque aqui na educação física. Por quê, prof? A educação física, quando você trabalha essa consciência, ela pode promover aí bem-estar integral, certo? Esses elementos, eles formam uma rede de influências que moldam a maneira como nós vivenciamos aí a nossa saúde, o nosso bem-estar emocional e também as nossas relações sociais, certo? Maravilha. O que mais que nós temos aqui? Essa conexão que eu falei para vocês, ela é muito complexa. Ela vai depender aí de múltiplos elementos que se interrelacionam de maneiras variadas e podem influenciar a experiência que eu tenho, que são experiências diferentes, distintas, que vão refletir aí o estilo de vida moderno. Então, nesse estilo de vida moderno, atual, a gente percebe aí alguns conflitos, né, quando a gente não sabe equilibrar, né, a gente percebe aí algumas demandas. De novo eu trago a palavra estresse, porque eu acredito que a palavra estresse, ela também entra aqui nesse ponto. Então esse consumo, ele tem que estar muito bem controlado nesse nosso estilo de vida contemporâneo. Essa busca pelo sucesso profissional, muitas vezes nos leva também a consumir um pouco mais, né? E isso tudo vai influenciar aí a forma como eu percebo essa minha qualidade de vida. Tá? Então, eu preciso buscar um tempo para que eu realize as minhas práticas corporais, para que eu dedique aí o cuidado com o meu corpo, certo? Isso aí, prof. Ainda falando sobre essa conexão entre essas três expressões, a gente percebe muito a questão do ter e do ser. Você tem dinheiro? Você é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde? Como que funciona? Ou você equilibra bem tudo isso? Então, quando a gente fala aqui de trabalho e consumo, e fala também da questão da busca pelo sucesso profissional, isso vai alterar aí a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida, se eu dedico principalmente aí um tempo para as práticas corporais. Tudo bem? Muito bem. Parabéns. O que mais? O trabalho como fator de qualidade de vida. Antes a gente não via essa possibilidade de estar num local aí paradisíaco, num local tranquilo, né, em meio à natureza e estar trabalhando. Hoje em dia a gente percebe muito bem essa facilidade, né, de conexão, de trabalho, de busca de conhecimento. Então eu posso sim observar que há uma possibilidade de renda através dos meios tecnológicos. E aí, quando eu tenho aí o trabalho como fonte dessa renda e também de realização pessoal, eu tenho que saber dosar para que isso novamente não me leve a um estresse e esse estresse me afunde aí na questão do sedentarismo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Então, a gente tem que priorizar o trabalho, mas a gente também tem que priorizar a nossa saúde física e mental, ok? Com relação ao consumo e a qualidade de vida, a gente busca aqui, né, esse consumo consciente, onde a gente tenha experiências e práticas mais saudáveis. Então, eu vou consumir sim, por exemplo, alimentos, eu vou consumir aí objetos, eu vou consumir aí ferramentas, artefatos, enfim, mas sabendo muito bem da utilização de cada coisa. Eu não vou simplesmente acumular, né? A questão do acúmulo também exacerbado, ela acaba se demonstrando como uma espécie de uma doença, né? Porque a pessoa fica envolta naquele ali, no consumir, e isso é um risco, é um grande risco mesmo, certo? Então a gente precisa trabalhar essa questão da
consciência da compra, do consumo, do ter. Eu tenho que ser uma pessoa saudável, não aparentar ser uma pessoa saudável, e sim ser. Tudo bem? Isso aí. O que mais que nós temos aí, né, prof? Olha só. Agora a gente fala de um outro ponto, ainda dessa questão do consumo, e esse consumo responsável e consciente na cultura digital. O que eu trago aqui para vocês? Olha só. Então eu tenho esse consumo responsável e tenho também a cultura digital. Cada um deles traz pontos importantes. O primeiro, eu tenho que buscar uma tomada de decisão que considere aí o impacto ambiental, social e econômico. Então eu tenho consciência de que tudo que eu estou levando para minha casa, de tudo aquilo que eu estou adquirindo, eu vou fazer bom uso, tá? E quando eu falo aqui, por exemplo, da cultura digital, eu entendo, eu percebo muito bem sobre esse papel da tecnologia, da ampliação desse consumo, das minhas necessidades diárias, mas também eu dou um grande foco para a questão da consciência, nesse meu comportamento consciente aí, né, nesse consumo, seja um consumo digital ou seja um consumo físico, né, de algum bem material, de alguma coisa que você venha comprar, que venha adquirir, certo? Isso aí. O que mais que eu trago aqui? Olha só. E aí eu vou expandir aqui essa tela. Dá uma olhada aí, eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui essa tela, muito bem. A influência digital, a publicidade, né? Ela traz aí uma influência nas nossas escolhas de consumo. Então, muitas vezes quando eu pego lá o meu celular, meu computador, já vem lá aquelas mensagenzinhas, né? Aqueles balãozinhos, né? Automáticos. Compre isso, adquira aquilo outro, seja assim, seja assado, né? A gente acaba sendo pressionado para consumir algo, para ter algo, para buscar algum tipo de produto. E essa pressão por padrões de beleza, principalmente, e a busca por produtos inovadores, é um buraco sem fim, gente. É um buraco sem fim. Dentro desse contexto também tem a cultura digital. E aí eu tenho que observar o papel dessa tecnologia na ampliação do consumo e da necessidade e dos meus comportamentos, buscando esse comportamento mais consciente. Prosseguimos aqui. Dentro desses desafios do consumo consciente da era digital, eu estou exposto aí à facilidade do consumo online, eu estou exposto aí à compra por impulso e eu também estou exposto aí à falta de reflexão sobre a real necessidade de determinados produtos ou serviços. Então a gente percebe aí que há sim um trabalho muito forte, midiático, para que a gente adquira produtos, serviços, né? E a gente tem que saber fazer essas boas escolhas. Existem aí aplicativos que ficam monitorando os nossos comportamentos, estimulando aí um consumo, as redes sociais promovendo aí diversas práticas, e a gente vai buscar aí práticas que sejam práticas sustentáveis, que eu possa me utilizar dela. E aí agora eu trago uma matéria jornalística para a gente só observar essa questão da atividade física nas fases da vida. Como que ela pode ser importante, a gente pode se utilizar dela, ainda que esses impulsos tecnológicos, esses impulsos digitais nos afastem muitas vezes aí das práticas corporais. Então acompanha comigo essa externa aí sobre a atividade física nas fases da vida. Pegando um pouco da fase adulta, dos 20 aos 29 anos de idade. A fase adulta começa aos 21 e vai até aos 59 anos de idade. A terceira idade começa a partir dos 60 anos. Uma infância ativa não é garantia de saúde na vida adulta, mas que a prática de atividade física deve ser constante na vida de uma pessoa, e isso procede, uma vez que o sedentarismo é o fator de risco para a saúde física e mental.
Então, estimule seu filho a brincar ao ar livre, praticar alguma atividade física, de preferência algo que ele sinta prazer. E quanto antes o ser humano iniciar uma atividade física, melhor. Além dos benefícios físicos, ele aprende a lidar com as diferenças, aprende a conviver com o outro, independentemente da orientação sexual, da cor, raça ou etnia. Os benefícios da atividade física no decorrer das fases da vida é importante para o crescimento, desenvolvimento, condicionamento físico, estética, manutenção da saúde, qualidade de vida e prevenção de doenças. A atividade física é benéfica em todas as idades e para todos, independente da condição física. Gestantes, por exemplo, podem e devem se exercitar. Pessoas com doenças crônicas, idosos, claro que se for preciso, ser supervisionado por um profissional da área. E também as pessoas com deficiência. A prova disso são os paratletas. Viu só? Os benefícios da atividade física são inúmeros. Não importa a idade, raça, condição física. O que importa é se movimentar e deixar fluir o que há de melhor em você. Fique com mais explicações em sala de aula. Nós entendemos através dessa externa que o nosso corpo, independente da fase da vida que nós estejamos, precisa de movimento. Não é isso, gente? Isso também faz parte desse contexto aí sustentável, desse contexto aí de cuidados com a nossa saúde, de busca de qualidade de vida. E agora eu trago aqui um outro ponto que é o que, Profires? É o uso do tempo livre para desenvolver práticas corporais. Como que eu me utilizo disso? Eu utilizo somente dentro da escola? Eu tenho mais tempo livre, eu tenho a parte da tarde, eu tenho parte da noite, eu tenho um momento de lazer aí num sábado, em um domingo. O que é que eu faço disso tudo? Então, nesses momentos em que eu me encontro em tempo livre, o que eu realizo? Como que eu trabalho essas questões da minha saúde física, por exemplo? Beleza, então agora a gente vai observar aí. E olha só, dá uma olhada nesse slide aí. Vou pedir para expandir para que você possa me acompanhar. A gente precisa de tempo livre, não é mesmo? Isso. Para quê, prof, que a gente precisa de um tempo livre? Para a gente poder relaxar. Semana muito puxada, muito cansativa, muitos estudos, muito trabalho. A gente precisa desse tempo livre também para ter uma manutenção do nosso equilíbrio físico, do nosso equilíbrio mental, né? Para dar aquela desintoxicada aí de alguns pensamentos cansativos, errôneos. A gente precisa desse tempo livre, não é? E aí, como que eu vou aproveitar esse tempo livre? Eu vou aproveitar me utilizando das práticas corporais. Essas práticas corporais que vão favorecer aí o envolvimento social e eu vou poder trabalhar práticas como esporte, caminhadas, dança e atividades recreativas nesse meu momento livre. E aí a educação física, né? A educação física tem esse papel aí fundamental de estimulá-lo a isso. Ainda nesse contexto, eu trago aqui que esse papel da educação física, caríssimo estudante, é de incentivar vocês à prática de atividades saudáveis, atividades que tragam maior bem-estar, que vocês possam utilizar estratégias, né, buscar soluções, ter autonomia de colocar as práticas corporais, de colocar os exercícios físicos sistematizados, atividades físicas do cotidiano de forma consciente, né, e explorando aí as práticas mais acessíveis e as práticas mais agradáveis. Por que eu preciso, né, colocar aí exercícios físicos na minha vida? Será que é só para passar de ano, só para ver o rostinho lá do professor, da professora, só para brincar, só para jogar?
Não, né, caríssimo estudante? Isso vai ter um impacto muito grande na minha saúde mental, né? Eu vou buscar aí mais disposição no meu dia, né? Essas noites não vão ser tão longas assim. Eu vou ter o quê? Redução do estresse, melhora no meu humor, maior disposição. Vou promover e vou me utilizar aí dessa socialização. Vou melhorar as minhas habilidades motoras e cognitivas, certo? Vou ter uma melhora no meu sono, no meu relaxamento. Então a gente já consegue entender. Ou seja, o meu dia vai ser mais produtivo. E isso é muito bom, né? Muito bom. Sabe aquele dia ali que você fala, nossa, eu queria mais 2 horas, 3 horas, 5 horas disso porque me fez muito bem? É isso que o exercício físico faz em você, no seu organismo. E aí a gente começa a refletir, né, de forma crítica sobre a utilização dessa tecnologia e associada aí às práticas corporais. A gente já vem entendendo que a gente pode se utilizar assim dessa tecnologia. De maneira consciente, eu posso utilizar-me de apps, tutoriais, né, para trabalhar, né, e acabar de vez com essa história de sedentarismo, que muitas vezes a gente percebe uma impulsão muito grande aí na utilização dos jogos ou das redes sociais de maneira desequilibrada, né, muito tempo sentado. Então, eu posso me utilizar de todas essas bagagens tecnológicas, ferramentas, apps, tutoriais, para ser meu amigo e não meu inimigo aí na minha jornada de vida, certo? Então eu busco aí por equilíbrio, equilíbrio com a utilização digital e equilíbrio aí na junção aí das práticas corporais, das práticas de atividades físicas. E aí eu tenho um exemplo de ferramentas digitais que vão me ajudar nesse contexto. Eu vou poder utilizar aí, a gente falou até na outra, a gente vai falar, né, na realidade mais à frente aí, sobre as tecnologias vestíveis. E aí dentro desse contexto de tecnologias vestíveis, a gente tem relógios, a gente tem dispositivos que vão monitorar aí as minhas atividades físicas, que vão me impulsionar ao movimento, né, a me exercitar. E a gente pode se utilizar delas. O desafio aqui, caríssimo estudante, é saber dosar a utilização dessa tecnologia. O excesso, tudo em excesso, né, como já se dizia, até água em excesso vai fazer mal. Então a gente precisa ter essa consciência. Diminuir um pouco mais essa interação virtual e trazer aí a interação presencial, tá? Menos isolamento, né? Essa questão do uso excessivo desses dispositivos eletrônicos pode impactar na minha postura, né? Podem mudar aí todo o meu sono, a minha disposição. Então, de novo a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Tudo bem? É isso aí. E aí a gente percebe a importância de um estilo de vida mais equilibrado, que integre aí as práticas corporais, que integre aí o consumo consciente e o uso responsável da tecnologia. E a gente faz isso muito bem aí ao longo das nossas aulas, não é mesmo? E aí, para impulsionar, para incentivar mais ainda, a gente encerra aqui essa parte de conteúdo, só que a gente encerra com o nosso momento exercite-se mais e mais. E aí a Profires traz uma proposta para que você faça aí, para que você se desafie aí nesses últimos 5 minutinhos aí. Então vocês vão aí fazer uma busca, tá? Uma busca inicial, porque a gente vai estar falando nas próximas aulas um pouco mais sobre tecnologia. Então eu gostaria que vocês listassem aplicativos e plataformas digitais, né? Redes sociais, aplicativos de compras, que vocês assim com frequência utilizam, tá? Então que vocês utilizam aí diariamente, que estão aí no celular, nos computadores, nos tablets de vocês. Vocês vão listar esse, beleza. E aí quero que vocês observem, e aí se vocês
puderem ver lá quanto tempo vocês estão gastando aí na utilização desses aplicativos, por exemplo. E o quanto que isso está impactando na sua vida. Eu quero que vocês reflitam, que vocês observem. Nesse aplicativo X, verdinho, eu fico 5 horas nele. Nossa, em 5 horas, o que eu poderia fazer em 5 horas? Olha, eu poderia ter feito uma caminhada, uma corrida com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha namorada, com meu namorado, com os meus amigos, com meus colegas da faculdade, meus colegas de escola, enfim. Eu poderia estar socializando. E aí eu quero que vocês observem e façam essa listagem desses aplicativos, dessas redes sociais, desses sites de compra que vocês mais utilizam. E eu gostaria que vocês depois fizessem uma breve discussão, uma troca aí entre vocês, sobre a utilização e esse consumo. Será que vocês estão fazendo um consumo consciente, caríssimos estudantes? Será, professor? Porque se eu estiver fazendo bom uso, eu não vou ficar muito tempo presa a uma tela, certo? E aí a gente vai complementar aí essa conversa, que isso aqui é só para dar uma instigada aí em vocês. A gente vai complementar essa conversa nas próximas aulas, ainda falando sobre tecnologia e educação física. Prof. Iris vai ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta para revisar essa temática e corrigir os exercícios. Até mais!